Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast da Indie Power. E hoje a gente tem um convidado especial, que em breve eu vou deixar ele se apresentar. E o tema de hoje é a expressividade dos personagens nos games. Então eu vou deixar com que o nosso convidado se apresente. Fala aí, pessoal. Primeiramente, eu quero agradecer aí ao Jefferson, né, por estar participando aqui desse podcast muito legal, tá? Para quem não sabe, o meu nome é Matheus Machado. Eu sou especialista em desenho há praticamente aí mais de uns 10 anos. Sou fundador do desenhoonline.com. Tem um canal no YouTube que é o Desenho Online, tá? E eu quero agradecer muito aí pelo convite dele, né, de estar participando também do canal dele, né? E da gente estar fazendo essa parceria principalmente, né? Porque isso daqui a gente entrou em contato juntos, né? Decidimos aí fazer esses podcasts e eu tenho certeza que vai ser muito legal. Pois é. Então, entrando aqui para o nosso tema, que é a expressividade dos personagens nos games, até eu e o Matheus estava falando um tempinho atrás sobre o paralelo que a gente pode ter nos games. Porque quando a gente trabalha com jogos, a gente busca fazer meio que uma narrativa, não só fazer ali a parte das mecânicas, mas também criar uma narrativa. Só que diferente do cinema tradicional que tem, da animação e tal, audiovisual, os jogos a gente não tem tanto o elemento da fala, da voz e outras coisas. Geralmente tem nas cutscenes, mas não tem ali no momento do gameplay. E a gente pode meio que associar os jogos, o fato de não ter tanta fala ali no momento que o jogador. Não todos os jogos, né? Geralmente RPG tem, né? Mas muitos jogos acabam não tendo. E a única forma de buscar uma expressividade do que o personagem está sentindo, um pouco do sentimento do próprio personagem, é através do design do personagem, que é inclusive um dos princípios, um dos 12 princípios da animação, né, que é a expressividade, né, que é eu não sei como que... Você lembra, Matheus, qual que é o nome desse princípio? Eu não lembro, mas eu sei que estimula muito a questão da expressividade corporal e facial, né? Mas eu não lembro do termo específico. Pois é mais ou menos. Até o Matheus tinha falado sobre a questão do Charles Chaplin, né? Isso, exatamente. É interessante que no cinema mudo, igual a gente comentou antes, né, no nosso bate-papo que a gente teve aí, é com relação ao fato de você olhar ele atuando, né, de você entender mais ou menos o que está passando na cabeça dele, e tudo isso vai ajudando com que você vai entendendo a história, né. É até interessante, é igual aquela animação que a gente via muito quando era mais novo, né, nem sei se passa na TV ainda, que é o Pingo, né, que é um personagemzinho lá que não fala nada, faz só alguns grunhidos só, e você entende tudo, porque é tudo tão bem trabalhado, né? Que é aquele bonequinho de massinha, que é um pinguizinho. Então, assim como no cinema mudo também, assim, é uma coisa muito bem trabalhada. Não só a questão da expressão corporal, como também facial. Né? Isso. E igual eu tava falando, por mais que às vezes o jogo tem a fala, tem o texto das cutscenes e tal, muitas vezes no momento ali do jogo falta um pouco da parte da atuação, porque por mais que você tá lendo um texto ali no game, não tem aquela expressividade da emoção. E dá para você meio que colocar isso no personagem, seja através de cores, da animação do personagem e por aí vai, né? É muito curioso isso que você está falando, porque você pode trabalhar vários elementos, né? A gente comentou aqui, acabou falando a questão do corpo, da face, tem a questão da paleta de cores, né, que você pode agregar para poder ajudar a transmitir mais expressividade, né? Tem a questão de outros elementos como o som, né, que vai ajudando, vai agregando. E é engraçado que não tem como você forçar, né? Parece que existe uma linguagem que faz parte até do código humano, né? Por exemplo, a gente fala de expressão
do corpo, mas ela tem que ter um alinhamento com a expressão da face, né? Ou então, por exemplo, o som que vai ter no game também, querendo ou não, ele tem que ter um certo alinhamento com o que está sendo expressado ali, né? Então eu acho muito interessante porque uma coisa puxa a outra, mas não é qualquer coisa, né? Porque você vai trabalhar com códigos que estão no ser humano, né? A gente fala, por exemplo, o personagem ele é engraçado, mas se eu acho engraçado, provavelmente esse código do engraçado já está dentro de outra pessoa e quando ela vê essa combinação no rosto, na expressão, às vezes no som, ela reconhece que é engraçado. Então a gente trabalha um código universal aí que todo mundo que está fazendo o seu game tem que destrinchar, né? Isso, eu lembro com essa questão do código universal e tal, meio que uma forma subconsciente que todo mundo tem de se expressar e que a gente também tem de reconhecer sentimentos. Isso. Isso foi muito utilizado desde muito tempo, né? Se você observar as pinturas do Caravaggio, a gente vê muito essa questão da expressão do rosto, não só do Caravaggio, mas até antes mesmo, com Leonardo da Vinci, a gente percebe que trabalhava um dos grandes diferenciais desses grandes artistas é que eles não só pintavam a figura humana física, mas também buscavam ali, através do gesto, de pequenos detalhes da mão, da posição do corpo, das figuras que estavam sendo pintadas, da expressão do rosto, da ação que estava acontecendo ali na cena, eles buscavam trabalhar em cima disso para poder passar ali a emoção que aquele personagem está sentindo naquele momento. É como se algo está acontecendo, você tira uma foto. E quando você tira uma foto, você consegue ali ter expressões, gesticulação diferente de cada pessoa com base na personalidade daquela pessoa e com base na forma com que ela está lidando com aquela situação que está acontecendo ali naquele momento. Então é meio que algo que já é estudado há muitos e muitos anos e tem aí esses grandes representantes na arte que trabalharam com isso. Não, é interessante que esse pessoal, né, principalmente na época do Leonardo da Vinci, eles tiveram muito contato aí com conhecimentos gregos, né? Então, muita influência assim de games assim que hoje a gente vê que está fazendo muito sucesso. Às vezes esse pessoal, autor desses games, eles basearam em às vezes autores mais antigos que basearam no conhecimento desses grandes, né? Aí você vai vendo que tem conhecimento que é muito antigo, né? Só ganha uma roupagem nova, mas o que está permeando todas essas artes aí é a mesma coisa. Eu lembro uma vez que como eu gosto muito, por exemplo, do game Castlevania, né? Eu fiquei muito impactado com a arte daquela desenhista lá, Ayami Kojima, né? Eu não sei se você conhece ela, provavelmente deve conhecer, né, Jefferson? Já ouvi falar, assim, os nomes eu não costumo gravar muito, não. Tá. Então, ela foi responsável em dar uma upada, uma melhorada aí no visual do Castlevania, né? E ela inovou mesmo. Então, assim, na época do Symphony of the Night, por exemplo, né? Foi uma coisa diferente. E na época que eu vi aquilo, eu falei, poxa, esses personagens têm uma expressão, assim, muito forte. Ainda que seja algo um pouco melancólico, um pouco triste, mas a expressividade é muito interessante. Foi quando eu comecei a ter contato, por exemplo, com o estilo que o pessoal chama de Bishonen, né? Ou Bishoujo, né? Está mais relacionado, por exemplo, com como se diz, o desenho mangá, né? Uhum. Sim, eu comecei a perceber que tem uma certa influência renascentista, né? Que o pessoal trabalhava muito aquela questão do homem na forma idealista, né? Por exemplo, 8 cabeças de altura, está muito relacionado com o homem vitruviano, né? Então, assim, são uma série de elementos que trabalham a questão do corpo, né? Do rosto, né? Tem a questão, por exemplo, do que os movimentos estão dizendo ali sobre o personagem, né? Então a gente vê muito isso em game, é bem interessante. Sei lá, você vai estudar os games assim, você pega umas referências que você nem imaginava, umas coisas até bem antigas, né? Outras que são de autores que copiaram de outros autores e por aí vai. O próprio estudo de cores e tal,
composição de imagem, a composição de cores, a harmonia de cores é algo que vem lá da época dos pintores, bem antes da fotografia, depois passou para a fotografia, para o cinema, do cinema para os jogos, e provavelmente vai se perpetuando esses conhecimentos, né, esses princípios aí nas próximas mídias que vierem, nas próximas tecnologias visuais que surgirem pela frente. Exato. É bem interessante. Eu acho interessante uma coisa até muito legal, acho para quem é estudante até de game assim. Você já viu falar sobre um livro do Scott McCloud? Acho que é Desvendando Quadrinhos. Já ouvi falar desse livro. Você já viu uma parte que mostra as expressões faciais e ele mostra as 6 principais e as derivações dela? Não, eu não cheguei a folhear nem a abrir o livro, não. Eu vi só em pessoal falando sobre o livro e também nas lojas aí. Interessante. Eu não lembro, são 3 volumes, né? Todos voltados para quadrinhos. Eu não lembro se é Desvendando Quadrinhos, alguma coisa assim. Eu sei que ele destrinchou esse assunto, cara. Ele coloca 6 expressões principais, né? No caso, aí vai ter lá medo, surpresa, alegria, né? E por aí vai. E ele vai mostrando como que você vai descobrindo, como que você vai desenhando as outras expressões, né? Então, achei bem interessante, porque eu sei que de 6, nossa, ele puxa um leque, assim, de expressões que você olha e fala, poxa, dessa forma fica bem mais fácil de entender e você vai percebendo como que vai ficando poderoso se você utilizar aquilo, né? Porque quando você entende bem aquilo, coloca no seu desenho, a pessoa bate o olho e reconhece na hora. Isso. E além também da questão da expressão facial, tem a expressão corporal, né? Porque dependendo do jogo, principalmente se for em pixel art, muitas vezes a gente não trabalha tanto a expressão do rosto, já que não tem nem espaço ali para desenhar o rosto. Mas a própria expressão gestual da animação do personagem e a própria mecânica do personagem diz muito sobre ele. Por exemplo, se você vai fazer um personagem que está mais cansado já, que está mais abatido, ou que já é mais de idade, aí você pode trabalhar ali umas animações mais lentas, uma animação mais pesada, fazer uma mecânica para aquele personagem que dê a sensação de peso na hora que você está jogando, né? Porque tem personagem que você vai jogar que você sente a leveza dele, você pula, ele vai lá no alto e cai e se movimenta rápido. Então dá para expressar muito essa questão das características do personagem também, através da animação e da própria programação do jogo, da própria mecânica daquele jogo. É bem interessante. Isso daí você falou, reflete até também na questão do desenho, né? No caso, um personagem mais velho vai ser mais corcunda, né? E se a gente for a fundo mesmo, a gente vai descobrir umas coisas muito curiosas, né? Mas assim, essa é uma das, né? Você citou sobre a mecânica, tem também a questão que eu lembrei que agora do desenho, né? Que é bem interessante. E por aí vai, né? Isso. E a gente tinha até falado uma vez, numa conversa, sobre aquele jogo Earthworm Jim, e ele é um exemplo que tem uma expressividade muito grande no personagem. Ele não tem aquele movimento padrão, porque muitas vezes, quando a gente vai fazer uma animação de um personagem, qualquer coisa, geralmente a gente aprende ali meio que dentro de uma forminha, né? Tem os livros, tipo, tem aquele famoso lá, o Animator Survival Kit, e geralmente a gente aprende ali dentro daqueles moldes, né? Dos corrida, a caminhada, tudo mais. E muitas vezes aquilo ali, trabalhar naquele molde de sequência de animação, às vezes não funciona. Você precisa ir um pouco além daquela forma de animar, daquele padrão de animação, para poder colocar movimentos diferentes que expressem um pouco da personalidade daquele personagem. Aí vai muito a questão de ir além
do que o que a gente já sabe, do que a gente está acostumado. Porque você quer um personagem expressivo, você tem que tentar expressar desde uma animação simples dele respirando, ficando ali parado, até uma animação de ataque, de caminhada do personagem. Então tem que buscar estilizar esses elementos também para poder expressar o personagem, porque o personagem ele não é só o desenho, né? Não é só você desenhar o personagem, você tem que pensar na história do personagem, na personalidade dele e tentar colocar todos esses elementos dele. Então o personagem vai além do visual e passa também na gesticulação e na própria história dele, né? Interessante, cara. Isso daí que você falou me fez bem na minha cabeça aqui uma seguinte coisa. Tem a questão, por exemplo, do temperamento do personagem, que às vezes você quer passar, né? Ou não, tem jogo que é tão sem muitos detalhes, não tem muita história, né? Mais a questão do jogo mesmo, cru ali. Mas às vezes você quer passar o temperamento de um personagem mais machão, né? Então mais bruto, ou às vezes um personagem, sei lá, mais intelectual, né? Dependendo muito do tipo do jogo, né? Da missão do jogo, ou então eu acho isso muito curioso. O Earthbound Jim, por exemplo, né? Que é muito curioso porque ele trabalha o estilo cartoon, né? Isso. Então ele é exagerado. Eu lembro que quando eu joguei, eu não percebi uma coisa que só depois de muito tempo que eu fui entender. Que é uma minhoca dentro de um corpo, né? E quando ele vai dar uma chicotada, na verdade é o corpo pega ele mesmo, que é a minhoca, e dá uma chicotada com a própria minhoca. Uhum. Eu também tinha reparado que quando ele dava chicotada, ele pegava o próprio corpo, não. Mas é Então, interessante. eu fui reparar isso depois de muitos anos, cara. Eu achei curioso. Acho que foi até mais de 10 anos até. Porque quando você tá jogando ali, você tá tão ligado no jogo que você não percebe essas coisas, né? Mas assim, para você ver como que os caras trabalharam bem, né? Tanto detalhe que tem coisa que passa desapercebido. Então, sei lá, tem essa questão, por exemplo, né, do personagem, o estilo do personagem, mas dependendo do traço, né? Igual, por exemplo, no Japão, o pessoal vai fazer desenho, tem muita questão do traço variável, né? Não é um traço contínuo, Uhum. que é aquele traço do bico de pena. Então, em alguns games, você consegue ver esse traço variável e você percebe que eles valorizam muito a composição, né? Então, por exemplo, pode pegar, às vezes, um Street Fighter da vida, pode aparecer algum traço assim, ainda que não seja diretamente os personagens do jogo, mas naquelas cutscenes, né? Que lá você consegue ver bem a arte do jogo, mas dá um clima bem interessante, o pessoal bate o olho na arte, acha muito legal, né? Igual até tem uma artista que eu acho muito interessante, que chama Ilya Kushnov, né? Ela tem um traço assim, né? Ela trabalha muito essa questão do traço variável, né? Já citei também a própria Yami Kojima, que o traço dela, assim, fica bem interessante, né? Valoriza muito a composição. Então, uma série de elementos, assim, que vai valorizando a expressão do personagem, né? É o traço, é a paleta de cores, é a expressão corporal, facial. Às vezes, é alguns elementos que, igual você falou, né? Tá mais relacionado com a mecânica do jogo, né? Geralmente, o cartoon, quando o personagem vai dar um soco, não é só um soco. Às vezes a mão ela aumenta de tamanho, igual, por exemplo, como Battletoads, né? Que os caras vão dar um soco, vão dar uma cabeçada, a cabeça aumenta de tamanho, né? Ou Isso. então a mão aumenta de tamanho. É uma forma de você exagerar, e isso que é principalmente a característica do cartoon, né? É você exagerar algumas características, né? Às vezes reduzir outras. Então, para justamente ficar cômico. Isso. E não só em jogo cartoon se busca isso, mas também até jogos que tem uma pegada mais realista. Se você for pegar jogos de luta, mesmo jogos de luta mais realista em 3D e tudo mais, por Uhum. mais que eles busquem o visual realista, se você for observar os movimentos em si, eles têm um certo exagero para poder ficar mais expressivo e até mais bonito. Se você pegar um jogo de luta aí desses mais modernos e você for observar como que o personagem executa os golpes,
sempre tem ali um pequeno exagero, uma modificação da realidade, né? Para que aquilo fique mais impactante e até mesmo mais bonito visualmente, né? Porque não é só mostrar a realidade nua e crua como ela é, porque se um jogo de luta fosse os movimentos reais que aconteceriam numa luta, não seria tão visualmente impactante, seria uma coisa mais simples e não seria tão agradável. Uma coisa interessante que também vale para os jogos, tem no YouTube, eu não lembro o nome, mas ele estava em inglês, era uma sequência de vídeo dos bastidores dos filmes que eram produzidos pelo Jack Chan. E ele dá várias dicas ali dos conceitos que ele usa, tipo, quando vai ter uma luta, ele gravava várias vezes, de tal forma que na câmera ficasse num ângulo que desse uma beleza para aquela filmagem. O cenário, ele mostrava lá que colocava os elementos no cenário de tal forma a preencher a visão da câmera, porque às vezes, ali na parte no game, da maneira que você monta o cenário, coloca os inimigos, fica uma certa parte da câmera do jogo muito pesada, densa de elementos, enquanto que outra vai ficar ali vazia. Então fica desequilibrado ali na medida que a câmera vai pegando, né, mostrando os elementos. E nessa série de vídeo do Jack Chan, ele fala bastante sobre isso, sobre como que ele usa alguns princípios visuais, né, de fotografia para poder gravar as cenas ali de luta, tudo mais, para poder exagerar os elementos, e é bem interessante. Quando eu assisti muitas sacadas que ele dava ali, eu pensei, nossa, isso aqui também funciona para os games. Interessante, cara. E é interessante como que outros conhecimentos eles agregam nesse ponto, né? Às vezes você acha que pegou um assunto ali, já pegou várias fontes bacanas, aparece uma coisa diferenciada que vai agregando muito, né? Olha pra você ver, quanta coisa a gente já mencionou, você puxou aí, por exemplo, esse trabalho aí do Jack Chan, né? Uhum. A gente lembra, por exemplo, conhecimentos de arte, né, de desenho, a questão, por exemplo, do Scott McCloud, né? Isso. Então, assim, é muita referência, cara. E, assim, o próprio Jack Chan mesmo, assim, ele tem muita técnica, né? E é interessante que você tocou num ponto que me fez lembrar de um livro de Leonardo da Vinci. Ele tem um autor aí que ele foi fuçando no bloco de notas de Leonardo da Vinci, certo? E ele descobriu que o Leonardo ele tinha alguns princípios para ele desenvolver como ser humano, certo? E uma das coisas muito legais era um princípio que ele descobriu que o Leonardo trabalhava, que é o princípio da conexão, que em italiano é connezione, né? Então, quando você vai trabalhando uma área e trabalha a outra, né, você consegue absorver melhor e você consegue acelerar o seu aprendizado, né? Você trabalha, por exemplo, questão de luta e você trabalha a questão da expressividade, tem um elemento ali na luta que você vai enxergar que as outras pessoas não vão enxergar, né? Isso. Então, se você trabalha desenho, né, sei lá, cartoon, por exemplo, tem algo dentro do cartoon que você vai poder extrair para essa expressividade que em outra área você não conseguiria pegar. Então ele vai vendo assim que existe uma conexão que acelera o seu aprendizado e te faz criar um certo diferencial que as outras pessoas não têm. Sei lá, você vai fazer um game, você tem conhecimento de luta, então na hora de fazer a parte da expressividade ali dentro de luta, esse vai ser o seu diferencial. Isso. Hoje a gente vive num mundo que coloca as pessoas meio que na hiperespecialização em uma coisa. Para a pessoa ficar só dentro de uma área e ter só um determinado tipo de conhecimento. Só que às vezes você ali vai passeando por outras áreas e começa a adquirir certos conhecimentos que é importante para a sua área,
mas por não ter essa conexão de uma área e outra, acaba que aquele conhecimento que tem na outra área, que é útil, acaba não vindo. Tipo, às vezes a pessoa quer aprender sobre desenvolvimento de games. Aí ela vai ficar presa só na parte de estudar, ler livros sobre desenvolvimento de games, ver somente tutoriais e fazer cursos sobre criação de jogos e as suas áreas afins, e acaba não flertando com outras áreas. E às vezes vai ter alguma coisa na fotografia que é interessante para os jogos. Só que como o pessoal dos games fica só nos games e acaba não indo buscar conhecimento na fotografia, aquele conhecimento que está na fotografia, que é útil para os games, não vai para os games. A mesma coisa, não estudo cinema. E às vezes dentro do estudo do cinema tem algo para os games que vale. A mesma coisa da arte, do desenho, da escultura. Então acaba sendo importante em qualquer área que a pessoa esteja, ela buscar conhecimentos em outras áreas, principalmente quem trabalha com essa parte de criação, de criatividade e tal, tem que estar sempre estudando outras coisas, principalmente relacionadas a algo ali, né? Por exemplo, no caso aqui, a gente está falando muito da parte visual, né, para jogos. Então, a pessoa vai trabalhar na parte visual, ela tem que buscar outros conhecimentos de áreas que também trabalham com visual. Porque tem conhecimento na fotografia, no cinema, até no teatro você vai encontrar coisas que vão funcionar muito bem nos jogos. E se a pessoa ficar só na parte dos jogos, ela nunca vai ter contato com aqueles conhecimentos. Então, cara, isso que você está falando aí me fez lembrar uma outra questão muito interessante, é com relação ao princípio da unidade, né? Quando você consegue linkar tudo, você tem uma visão global, né? Ainda que você não seja especialista numa coisa, sei lá, imagina que você trabalha a questão da arte, né? Mas você não sei lá, você não toca instrumento nenhum. Mas se você tiver algumas noções de música, você consegue encaixar melhor ou consegue sugerir para quem vai trabalhar aquilo uma solução mais inteligente, né? Sei lá, imagina, vamos trabalhar uma coisa aqui agora, uma situação hipotética, né? Sei lá, você fez um cenário para o jogo extremamente pesado, né? Às vezes o cenário nem cor direito tem, às vezes o fundo ele é meio acinzentado, né? Num cemitério, vamos supor que seja esse cenário, né? E sei lá, alguém chegou e falou, vamos colocar essa música. E às vezes a música, sei lá, não bate com aquele cenário. Imagina que a música é muito alegre, né? Então, assim, vai gerar uma certa incoerência em quem for jogar aquilo, né? E se você... É claro que isso que eu falei é um pouco óbvio, mas imagina que você tivesse uma noção de música e falasse, opa, isso daí não tá batendo muito não, vamos tentar colocar uma coisa mais de acordo para poder criar um ambiente mais adequado, né, e mais ajustado, né? Isso, é o meio que o saber sem precisar especializar totalmente naquilo. É igual eu geralmente falo pro pessoal, que às vezes você não precisa ser às vezes a pessoa, o foco dela é programação, mas ela quer produzir os próprios jogos. Só que mesmo se ela for contratar alguém para criar os assets visuais para ela, ou for comprar algum recurso visual para o jogo, ela precisa ter um mínimo de entendimento de cores, de composição, de harmonia visual, tudo mais, para que ela saiba, ao menos, entender se algo tá ou não ruim. Porque para ela saber se um determinado visual tá ou não bom, assim, de uma forma mais detalhada, aprofundada, que não seja ali a visão da média das pessoas, ela precisa ter um conhecimento a mais. E ela não precisa necessariamente especializar, abandonar a programação, por exemplo, para poder entender isso. É aquilo, às vezes o cara lá que vai abrir um açougue, por exemplo, ele precisa entender de carne, ele não precisa trabalhar diretamente dentro ali do açougue. Suponho que ele é só um empresário, mas ele precisa entender de carne, de corte,
de como cuidar ali da parte da rotina do dia a dia de um açougue, porque senão ele não vai saber administrar aquilo, não vai saber contratar as pessoas corretas, saber se o que está sendo feito está sendo bem feito ou mal feito. É interessante, isso daí é uma forma de você entender um pouco de cada coisa, para você justamente saber o que delegar, né? E você ter uma certa autonomia para gerenciar, porque senão você fica muito à mercê da situação, né? Sei lá, às vezes você está no iminente perigo ali, sei lá, a gente está falando de jogo aqui, às vezes tem alguma coisa que não está batendo com outra, né? E às vezes, se você tem uma noçãozinha ali, você já consegue pegar rápido, né? Nossa, isso aqui eu tenho que pedir para uma outra pessoa fazer para mim, ou então fazer de uma forma diferente, né? Isso. E isso é muito importante, porque às vezes o pessoal pensa, vou focar só em alguma coisa aqui nos games, vou começar a criar jogos e comprar coisas prontas, pagar para o pessoal fazer. Mas às vezes ela não tem o mínimo conhecimento, noção das áreas do desenvolvimento de jogos e acaba que entregam para ela um produto, né, terceirizado de má qualidade e ela não sabe identificar se aquilo tem ou não tem qualidade. Já se a pessoa tem o mínimo conhecimento, ela vai poder entender melhor. É aquilo, qualquer área que você vai trabalhar, você precisa entender o máximo possível daquilo. Então, a pessoa quer criar seus próprios jogos, independente se ela vai contratar um artista, um músico ou o que for, ela precisa saber pelo menos um pouco de cada área para poder saber o que ela precisa, né? Exato. É bem curioso, no caso, por exemplo, aí da programação, né? No caso do desenho, quando você vai, inclusive, fazer o desenho, se você conhece algumas coisas de programação, você sabe as possibilidades e às vezes pode até enxugar um pouco do seu trabalho, né? Se você, ainda que você não mexa diretamente com programação, mas você sabendo mais ou menos como que funciona, te ajuda a economizar um bom tempo para fazer, às vezes, sei lá, imagina que você ia fazer uma animaçãozinha de um caminho que ia demorar mais. Você tendo noção de programação, você faria de uma forma mais curta, usando algum scriptzinho, alguma coisa, né? Isso. É importante isso também. Às vezes acontece muito do pessoal que às vezes vem da parte da arte e cai nos jogos e às vezes pensa, é só desenhar, só fazer as animações e tudo mais e tacar no jogo. E esquece da parte técnica, né? Porque a arte ela tem que andar muito com a parte técnica do jogo. Tanto é que existe o artista técnico, que é meio que o cara que ele é o intermédio da parte de arte e da parte técnica, né? Seria a parte ali da engine, daquela arte dentro do jogo. Porque fazer arte para jogos não é só fazer a arte de qualquer forma, ela tem que estar adaptada para a realidade de um jogo, porque se trata de um software, de um programa de computador que vai ser processado e tem uma série de limitações. E se a pessoa tem um entendimento desse processo de criação de jogos, tudo mais, ela consegue meio que elaborar ideias ali dentro do campo dela da arte para poder às vezes melhorar o desempenho. Então, a arte dentro dos jogos ela tem que andar muito próxima a essa parte técnica. Tanto é que os artistas antigamente tinham um limite no tamanho dos sprites, na quantidade de cor que o videogame exibia, na quantidade de cor que era exibido simultaneamente. Por exemplo, o Nintendo 8 bits tinha uma paleta, não sei de quantas cores, se é 30 ou mais do que isso, mas não eram muitas cores. E dessas cores, ele não conseguia exibir tudo. Ele exibia ali, suponha ali, sei lá, umas 16 cores ao mesmo tempo. Então, se o artista fizesse algo que usasse muitas cores ao mesmo tempo, simultaneamente, o videogame não conseguia processar. A mesma coisa o tamanho dos sprites. Não tinha como fazer sprite grande e sprites com muitas cores dentro.
tinha um limite que eram 4 cores, incluindo a transparência. Então, se o sprite tinha transparência, ele tinha 3 cores disponíveis. E essas cores não poderiam, junto ali com o cenário, com os inimigos, somando tudo que aparecia ali na cena, não podia ultrapassar no limite de cor exibido por frame. Então tinha uma série de limitação técnica que os artistas tinham que ter consciência para poder fazer a arte. E sabendo disso, acabou se criando muitos métodos diferentes para poder meio que burlar essas limitações. Tipo, fazer personagens com múltiplos sprites. Então, se cada sprite junto com a transparência podia 3 cores, então eles faziam um personagem que tinha 2 sprites diferentes e cada sprite tinha um padrão de cor. Então, assim, eles conseguiam colocar mais cores que o normal utilizando combinação de sprites. E aí entra a parte da arte e a técnica para poder criar soluções. É interessante, isso daí esbarra muito num vídeo que eu até vi no seu canal, que chama, acho que é Otimizando o Seu Jogo, uma coisa assim, eu não lembro exatamente, porque mistura um pouco de tudo, né? Você tem que ter uma noçãozinha, querendo ou não, de programação, de arte, né? Na hora que você junta isso, não é só questão de fazer o que você quer, é fazer o que você quer para que seja otimizado, para na hora que o processamento seja bacana, né? E para que fique ruim para a experiência do jogador, né? Porque imagina, às vezes você fez um procedimento ali que ficou muito pesado, em alguma medida vai sobrecarregar o processamento, né? E pode cair na mão lá do jogador, né? Por algum motivo, né? Isso. E até essa questão entra muito até na parte da expressividade, não só de personagem, mas também de objetos, né, no design de objetos, que ele tem que estar muito alinhado, o visual de tudo no jogo, principalmente dos elementos que são interativos, eles precisam estar muito alinhados com a função deles. Um item, por exemplo, que é coletável, ele precisa chamar a atenção do jogador e precisa ter uma aparência amigável o suficiente para que quando o jogador vê aquele item, ele já associe com algo subconsciente ou com alguma referência que ele tem, com algo que possa ser coletado. Diferente do inimigo, você não pode fazer um jogo onde o personagem coleta moedas e o inimigo parece muito com uma moeda. Porque senão ele vai tentar coletar aquilo achando que é um item e na verdade é algo que traz dano para aquele personagem. Então trabalha-se muito a questão da silhueta dos objetos, dos inimigos, as cores e por aí vai. Interessante, cara. E só voltando um pouco num ponto aí que a gente tinha tocado, achei interessante lembrar que agora, a gente estava falando a respeito aí de você ter uma visão geral nessa questão da unidade. Uma coisa que eu já me deparei muito em game é às vezes ver a arte do personagem de um jeito, ver as cutscenes com uma arte totalmente diferente, né? E às vezes ver o fundo bem diferente do personagem, né? Se o jogo for bom, é um detalhe que você nem percebe. Mas se for um jogo assim, mais ou menos, assim, você começa a caçar defeito, né? E é uma coisa que eu percebi em alguns games. Eu acho assim, na hora de juntar, né, da equipe fazer o jogo, eu acho que às vezes faltou unir, né? No caso, os artistas tentar fazer um consenso ali de arte, né? Vamos tentar trabalhar mais nessa linha, né? Vamos tentar ajustar. Porque ficou, como se diz, não ficou homogêneo a arte, entendeu? Isso acontece muito. Às vezes a gente vê muito isso no pessoal que está começando na pixel art, que às vezes eles fazem um personagem em baixa resolução com um número limitado de cores. Ali 3 cores, 4 cores, por exemplo. Aí eles pegam um cenário que está em Full HD, com um monte de cores, com degradê, com uma profundidade bem grande, assim, no número de cores mesmo. Aí depois coloca o inimigo
que fica entre os dois ali com visual flat, porém com mais cores do que o personagem, e não casa, porque você tem uma coisa que o visual tem cores limitadas, enquanto que o outro tem uma resolução maior, com mais cores, com degradê, e por aí vai. Aí, não encaixa aquilo visualmente. Aí eu acho que entra aquele negócio. Eu acho que na experiência do jogador, quando na hora que ele bate o olho nisso, a primeira coisa que ele puxa na cabeça é amador. Isso. E é interessante essa questão, porque por mais que a pessoa que está jogando não seja um especialista naquilo, ela vai perceber que está faltando uma coisa. A mesma coisa. A pessoa não precisa ser um chefe de cozinha para experimentar um arroz e ver que ele não tem tempero, não tem sal. Qualquer leigo vai comer e vai falar: isso aqui tá ruim, não tá bom. Então não precisa. A mesma coisa de uma música. Se você colocar uma música sem arranjo, ou melhor, com um arranjo todo sem harmonia, desarmônico, pode ser qualquer leigo que a pessoa vai estranhar aquele som. Não precisa ser um mestre da teoria musical para entender que aquilo não está harmonioso. Então, às vezes a pessoa subestima muito os jogadores. Por mais que eles sejam leigos em determinada área, eles vão perceber, por mais que não saibam apontar qual que é o erro ou dar uma sugestão do que melhorar, mas algo vai estar errado. E esse é um grande problema, porque às vezes faz o jogo e espera o feedback das pessoas. Geralmente jogadores que não têm conhecimento sobre criação de jogos. E às vezes o feedback da pessoa que é leiga no processo de produção não é suficiente para a gente melhorar. Então às vezes a arte não está legal, a pessoa está estranhando o jogo, não sabe o que é e ela não vai conseguir dar o feedback para o criador daquele jogo. Então cabe a ele ter a sensibilidade, ter o aprimoramento para poder identificar aquilo e falar: não, o erro está nisso, o erro está naquilo. Porque nem sempre a gente vai ter o feedback específico. E o visual, a música do game, a coerência do todo, né? Às vezes o jogador não sabe apontar o que é, mas ele percebe que tá faltando uma coisa ali. É curioso isso, cara. Você me fez lembrar aí. Aliás, eu veio na cabeça aqui agora aquele jogo dos NES, Hong Kong 97. Ah, tá. Que é considerado um dos piores jogos que tem, né? Que não faz sentido nenhum. É porque parece que os caras tiraram foto, recortaram a foto, recortaram mal a foto ainda, colocaram num game, né? Igual o Super Nintendo, por exemplo, e não bate, cara. O personagem, ele não tem movimento, a expressão dele parece que tá travada. Então, assim, é uma mistura de Mortal Kombat com uma mecânica péssima, né? Então, assim, nada casa, né? Não tá homogêneo, não tá batendo. Aí dá a impressão de que é um game, sei lá, de pirata, alguma coisa assim. Isso. E você falou até do Mortal Kombat, até mesmo quando você usa técnicas diferentes, muito distintas, dá para você equilibrar as coisas. Exemplo é o próprio Mortal Kombat, que foi utilizado fotografia para os personagens, para alguns Isso. personagens foi utilizado stop motion, tipo o Goro, o Kintaro, a Shiva, foi utilizado stop motion, e tem muito cenário que é renderização 3D. E quando esses elementos estão em cena, você vê que eles encaixam. Não parece que é a mesma coisa de você pegar uma foto e pegar um cartoon e coloca um fundo em pixel art. Não tá aquela aberração. Funciona bem. Então trabalharam bem a questão das cores, os detalhes, para que tudo ficasse harmonioso ali no todo, né? Na composição completa. É igual quando o pessoal vai fazer montagem fotográfica e está aprendendo Photoshop. Eu dei aula presencial há bastante tempo aqui na minha cidade, dessa parte de design gráfico e tal. E quando o pessoal iniciante começava a aprender sobre Photoshop, começava a fazer montagem em casa,
E ficava aquela coisa bizarra, que você via que o negócio tá mal recortado, a iluminação não bate, as proporções, às vezes a pessoa pega lá uma foto de uma cidade e quer colocar ela ali no meio. Aí ela tá gigante, não funciona, ela tá clara, o fundo tá todo escuro. Então funciona mais ou menos igual acontece quando a gente vê uma montagem mal feita no Photoshop. É mais ou menos assim mesmo. E é muito curioso, né, cara? Sei lá, o pessoal às vezes começa a fazer game assim, às vezes não tem essa noção, né? E às vezes ele chega todo inspirado lá, como se tivesse o melhor dos games, a melhor arte e tal. E às vezes a pessoa vê, não fala nada, né? Mas ela não passa desapercebido, né? Querendo ou não, não percebeu. Isso, e é aquilo, né? O primeiro contato que uma pessoa tem com o jogo é com o visual. Ela não vai. Não vão fechar o olho dela, ela vai começar a jogar e depois vai ver o jogo. Primeira coisa é ela ver um print screen do game ou um gameplay visualmente. Até mesmo antes de assistir um gameplay, a primeira coisa que ela tem contato é com o visual do jogo. É igual um filme. Tem muita gente que às vezes vai assistir um filme antigo, na hora que vê que é preto e branco, para de assistir, só por ele ser preto e branco. É o impacto que o visual às vezes causa, que pode gerar uma repulsa imediata na pessoa. Entendi. Isso aí me fez lembrar uma outra coisa. Parece que, em termos visuais, isso tem uma espécie de gatilho, né? Sei lá, às vezes certas coisas a pessoa bate o olho e fala, poxa, isso daqui para mim não dá, né? Sei lá. Acho que vai muito da experiência de cada um, mas tem coisas que são bem chaves, né? Sei lá, tem gente que bate o olho em game 8 bits e não consegue, né? Aí eu não consigo jogar esse tipo de jogo 8 bits, não. Outros são o contrário, né? Adoram, né? Então, acho que isso varia também, né? Mas, assim, igual quando começaram a surgir os games em 3D, né? Eu tinha uma certa dificuldade de aceitar, mas depois que você vai tendo contato, você vai achando legal, né? Uma questão de costume. Inclusive, parece que os games também, eles passam pelo mesmo esquema, né? Tem a questão da modinha, né? Tem aquilo que funciona agora, que pode ser que não funcione muito bem daqui a uns tempos, né? É, tem muita coisa que acaba se perdendo ali no tempo, né? E tem até a questão do que o pessoal fala muito, né? De algo envelhecer bem, né? Tem muito jogo antigo que se você que fosse ser lançado hoje, seria um jogo que seria aceitável. Enquanto que tem jogo mais recente que se fosse lançado hoje seria totalmente rejeitado. Então, às vezes o visual de algo pode até quebrar essa questão do tempo, né? Fazer com que o jogo envelheça bem quando daqui 10 anos, por exemplo, ele ainda continue sendo, por mais que não seja ali o mainstream dos jogos, mas pelo menos ainda exista um público. Tem muito jogo do Super Nintendo, Mega Drive, que poderia muito bem ser lançado hoje, enquanto tem outros que, se fosse lançado hoje, ninguém iria querer. Por exemplo, um que às vezes sempre me vem na cabeça é o jogo Esqueceram de Mim do Super Nintendo, que tem um gráfico em pixel art e tal, mas é uma pixel art muito ruim. É um jogo o jogo em si é ruim, mas o gráfico é terrível de ruim. Então, assim, não seria bem visto hoje de jeito nenhum. Enquanto se você pegar aí os contras da vida e for lançar hoje, seria muito bem aceito. O Hard Corps ou o Contra 3 do Super Nintendo, por exemplo, seria muito bem aceito atualmente. Não pelo grande público, né, o pessoal que joga aí as grandes produções, GTA e tal, mas teria um público que queria jogar com certeza. Agora, eu acho que Esqueceram de Mim ninguém ia querer, não. Não tem nem nada, né? Nem a arte, nem a diversão. Por falar um lixo, né? É, Mas
E eu zerei aquele jogo. É, É porque você não consegue dizer. é porque a gente não tinha tanto jogo na época. Acontecia muito disso, né? Às vezes o jogo era ruim, tinha um gráfico terrível, não tinha nada de bom, mas não tinha tanta disponibilidade, né? Não era igual hoje que você compra na Steam qualquer jogo. Você tinha que achar um amigo seu que tinha o jogo, ou alugar numa locadora, ou sair procurando nesses camelôs da vida, nessas lojas de coisas da China, para ver se achava o jogo. E muitas vezes não tinha. Na verdade, a gente nem sabia o que queria, né? Porque ninguém sabia os jogos que existiam. A gente via um jogo, jogava e passava a saber, ó, existe esse jogo. Mas enquanto a gente não jogasse aquele jogo, a gente nunca ia saber. Então, às vezes que por isso muitos jogos ruins acabavam que a gente jogava porque não tinha opção mesmo. Vamos fazer um parêntese. A vida real dos games do passado era um RPG, cara. Você tinha que ir atrás da fita, negociar às vezes a fita do jogo, né? Você tinha que ir na pessoa certa, tinha o dia certo, então tinha uma mecânica que é bem diferente de hoje, assim, parecia uma aventura, né? Eu lembro que, sei lá, a gente comentava assim, eu quero jogar, por exemplo, Zelda, que não era um cartucho fácil de encontrar. Tinha uma locadora específica num lugar da cidade, só lá tinha, né? E às vezes você corria o risco de ir lá e não achar a fita porque ela já foi alugada, né? Pois é, ou às vezes tinha um amigo do seu amigo que tinha um jogo tal que você viu na casa do seu amigo. Aí você ia andar atrás dele, nem conhecia a pessoa, andava ali, atravessava uns 2 bairros a pé para tentar negociar com a pessoa, correndo o risco de voltar sem nada, né? É um RPG extra, né? Você jogava fora também. É, eu dei muita sorte na minha época de Super Nintendo porque eu sempre consegui, assim, fazer boas trocas. Então eu tinha bastante jogo, tudo na base da troca. Às vezes pegava um jogo melhor, trocava por dois, desses dois já ia virando quatro, ou conseguia comprar por um preço baixo. Já cheguei a comprar eu tinha Tartarugas Ninja, que eu comprei de um amigo do meu irmão por R$ 2, numa época em que se vendia ali uns jogos por R$ 15 mais ou menos. Você comprou barato, mesmo assim ainda tá bem barato. Sim. Você me fez lembrar uma outra coisa também, até está relacionada com essa questão da expressividade. Muito jogo antigo, né? Às vezes a arte, como o gráfico era muito limitado, era muito mal feito, né? Por uma questão assim, não tinha como trabalhar mais, né? Tinha limitação. Mas às vezes o cartucho, lado de fora, a arte era muito bem trabalhada, então isso enchia os olhos do jogador, né? O pessoal fazia questão de comprar. Nossa, vou chegar em casa, eu quero jogar isso aqui. E chegava de hora, era aquela decepção. Mas querendo ou não, a arte, né, ela ajudava a vender, né? Isso, eu tenho até uma história engraçada em relação a essa questão do encarte e tal. Isso foi em 98, não, foi em 97, talvez final de 97. Eu tava mexendo, eu já tinha Super Nintendo e tal, a gente já tinha ganhado um. E eu tava mexendo, na verdade meu pai tava mexendo em umas caixas que ele tinha e eu tava lá, né, criança. E aí eu encontrei um cartucho assim, quadradinho do Atari. Tinha um encarte muito bem, na verdade não é nem bem desenhado, mas assim, por uma criança que ele era fantástico. Era um pato com uma metralhadora, com uma faixa estilo Rambo, e vinha uns bichos atrás dele. Eu tinha até achado para comprar no Mercado Livre, eu tava pensando em comprar esse cartucho, mas depois eu não sei o que aconteceu, eu também esqueci. Chama Duck Attack, o ataque do pato, alguma coisa assim. E aí eu fiquei doido com aquele jogo, né? Eu queria jogar aquilo, eu imaginava que teria um pato mesmo ali, tirando para todo lado, muita ação, porque tinha explosão.
Aí eu pedi meu pai pra jogar aquele jogo. Aí ele meio que desenterrou um Atari ali, que ele também tinha. Colocou aquilo, mas quando eu fui jogar, foi uma das maiores decepções que eu tive, porque daquela capa incrível de um jogo de ação com um pato atirando para todo lado, o jogo era uma tela preta com um patinho que parecia um patinho de borracha. Tinha uns negócios assim na parte de cima da tela que mais parecia umas tesouras abrindo e fechando. E o pato fazia um barulho e subia um pininho para cima. E era só isso. Não tinha nada que tinha ali na capa, tinha no jogo de fato. Que isso? Ah, não. O problema da época do Atari é que essa questão não tinha nem como ter expressão, né? Porque o gráfico era muito limitado. Parecia que você controlava uma ameba, né? Isso. O único jogo assim, que é até bem falado, que conseguiu trazer bastante que conseguiu ir além, né? Os gráficos são simples, mas mesmo ali na simplicidade ele trouxe bastante enredo e tal. Eu esqueci, eu não sei se chama Quest, o jogo. É um jogo que ele é de aventura, tem um mapa até grande assim pro Atari. Você tem que pegar uma espada, derrotar um dragão, depois pegar um cálice e levar pro castelo. Ou seja, ele é bem mais complexo, só que o gráfico também é bem simples. O personagem é um cubo, é um quadrado que vai andando pelo cenário. E naquela época tinha muito essa questão do imaginário, né? Você não tinha o visual e ele te obrigava a imaginar. Só que hoje já não funciona mais. As pessoas já estão acostumadas com o jogo que ele te mostra aquilo que realmente é. Então, se um personagem parece uma tartaruga, o jogador vai sugerir que aquilo é uma tartaruga. Se o personagem é um objeto quadrado, o jogador vai sugerir que aquilo é um objeto quadrado e se trata de um jogo abstrato. Agora, antigamente não. Você via um personagem quadrado e imaginava que aquilo era um guerreiro desbravando uma planície e por aí vai. Como se diz, né? É o que tinha, né? Pois é. E funcionava porque não existia esse conceito dos videogames mostrar para você aquilo que é. Tanto é que quando lançou Pitfall, que é o primeiro jogo que tinha um personagem humanoide correndo na tela, foi assim algo incrível para o pessoal da época, né? Porque até então não existiam personagens humanoides, eram blocos, cubos, naves e por aí vai. Então a primeira vez que teve um personagem animado foi uma euforia, né? Com um Pitfall. Entendi. Sabe o que é o curioso? Aí entra um detalhe bem interessante. Naquele livro que eu cheguei a comentar do Scott McCloud, eu estou tentando lembrar qual dos 3 volumes que é, mas não está me vindo na cabeça agora. É que ele comenta que geralmente em quadrinhos, quando você faz um personagem que não tem muitos detalhes, né, ele não é tão realista, quem está lendo a história ali tende a se identificar mais com o personagem. Então eu acredito assim, que um dos motivos também desses games antigos, né, fazerem muito sucesso por questões de gráfico é o fato talvez da pessoa se sentir ali como parte da história, né? Porque cria um pouco aí desse ambiente, né? A pessoa está jogando ali, às vezes o personagem nem rosto direito tem, mas uma das coisas que o autor Scott McCloud comenta é sobre isso. Eu acho interessante e isso faz muito sentido. Você pode ver, por exemplo, que em histórias em quadrinhos, quando o personagem ele é muito realista, você começa a enxergar como uma, sei lá, uma segunda pessoa, né? Mas quando ele tem menos detalhes, ele é mais sem detalhes, né? Ele é mais, como se diz, abstrato um pouco, você se sente como parte da história, como se fosse você, entende? Entendo. É como se fosse, além, no caso dos videogames, tem a interatividade digital, né, que acontece entre o jogador e o que se passa na tela, que é a interatividade entre a pessoa e o programa.
e meio que uma interatividade psicológica ou mental, onde aquele jogo, aquele programa gera estímulos para que o jogador também interaja mentalmente com aquilo. Então é uma interação que vai além do apertar botões e passa a ser também uma interação de imaginação. É porque, né, à toa, quando a pessoa não consegue a missão, a pessoa fica mal-humorada. Joga o controle no chão. É tipo jogo de RPG de mesa, né? Você tem a interação ali com os dados, com o papel e tudo mais, e tem aquela interação do mental ali de você imaginar o que está acontecendo naquele universo que está sendo narrado. E entra até um aspecto interessante dessa questão de sempre deixar lacunas no jogo, é que entra até um debate do que é o protagonista no jogo. O protagonista no jogo é o personagem ou é o jogador? Porque quando você está jogando um jogo, dependendo, hoje em dia tem muito jogo que não te dá essa possibilidade, você não está seguindo uma história pré-estabelecida. Porque num filme, num livro, existe ali um percurso pré-estabelecido e você observa a reação, as ações e as emoções do protagonista daquele filme, daquela história e tal, já que tem tudo pré-estabelecido. Nos jogos é diferente, porque você tem um enredo, você tem a missão, mas esse percurso, quem vai criar a história é o próprio jogador. É o próprio jogador que vai entrar naquele personagem que deixa de ser um personagem e passa a ser somente um avatar. Então o jogador entra naquilo e cria a sua história dentro do jogo. Porque se você começa a jogar ali com o Super Mario e você tem muita dificuldade, você está gerando meio que uma história naquele processo de jogo, de frustração, tudo mais, de apreensão, diferente de uma pessoa que está jogando aquele mesmo jogo com o mesmo personagem e está tendo mais facilidade de jogar. Então, em enredos iguais, ter o mesmo personagem, que seria basicamente só um avatar ali do jogo, porém cada jogador vai ter uma experiência diferente. E talvez a verdadeira história não seja o enredo, e sim a experiência, a história que o jogador vive com o jogo e não a história que o jogo conta. Entendi. Essa questão aí é muito interessante, né? Até que ponto é o jogador, até que ponto que é o personagem, né? A história ali. Entra meio que um existencialismo dentro dos jogos, né? Mas aí, cara, só aproveitando já o gancho que você falou, eu achei interessante. Quando eu era bem novo, eu comecei a gostar muito de games, né? Chegou num ponto que me deu uma certa repulsa por games, porque começou a não fazer sentido para mim os games. Poxa, eu jogava, tá? Não tinha, parecia que não tinha sentido, né? Mas aí depois que você muda a ótica, né? O jeito de enxergar, porque em princípio eu comecei a enxergar que era algo muito fútil, né? Poxa, mas vou lá, termino o jogo, começo o outro, e daí? Né? Mas aí comecei a me tocar. Quando você joga, ainda que você esteja fazendo a missão ali, mas você está tendo contato com um outro universo, que é de um outro autor, ele está tentando te transmitir alguma coisa, ainda que seja fútil ou não, mas ele está tentando trazer a mensagem dele. E nesse processo, você começa a ter contato com coisas que você talvez não teria contato se você vivesse a sua vida, né? Então, por exemplo, assim, muita gente passa a interessar pela era medieval e começa a gostar de história, né? Muita gente começa a ter contato, por exemplo, com estilos musicais diferenciados, né? Então, assim, ele vai criando uma espécie de arsenal, né? Não só de questão de arte, como também a questão, aí, por exemplo, de soluções criativas, né? Principalmente para quem está fazendo um game. Então, ela vai criando uma espécie de acervo, né?
E isso vai contribuindo, né? Até para isso, inclusive, que a gente está mencionando aqui hoje, que é a expressividade, né? Então, por exemplo, assim, sei lá, o personagem, ele é um pouco, tem um visual mais de bárbaro, ele tem um visual mais de guerreiro, né? Então a gente já começa, por exemplo, saber mais ou menos o que psicologicamente esse personagem tem que ter, né? E isso é interessante que vai ajudando o próprio autor a saber como contar de uma forma mais inteligente e que atenda a linguagem do público que ele quer trabalhar. Então, por exemplo, assim, ó, imagina que ele quer levar um conteúdo X para um público tal. Tem a questão mercadológica, porque o jogo ele não pode ser feito de qualquer jeito, né? Tem coisa que funcionou 5 anos atrás, não vai funcionar hoje. Mas quanto mais ele vai tendo contato com esse universo, mais ele vai aprendendo, né? E é uma roda que vai girando, né? Aquela experiência que ele teve lá no passado, né? De nós jogadores que está tendo contato agora e está fazendo, alguns já até fazem, né? Você mesmo já trabalha com isso, de fazer games. Você vai fazendo a roda girar, né? E a própria roda que gira alimenta os próximos que vêm, né? No caso, isso que eu estou falando, por exemplo, de ter essa bagagem, né? Isso vai te fazendo ter mais poder na hora de transmitir mais expressividade com o seu personagem, né? Quanta coisa você já pescou, né? Seja de expressão corporal, facial, paleta de cores, né? Como juntar tudo isso com a questão da programação, o que deixa mais otimizado, o que vai de fato deixar mais rica a experiência do, no caso, jogador, né? E é legal, cara, porque aí você pega grandes referências, né, do mercado, né? Você pega o Shigeru Miyamoto da vida, que os personagens, o cara solta no mercado, o pessoal fica louco, né? Tudo bem que é uma questão de fama também, mas até mesmo hoje, você bate o olho, mesmo você entendendo muitos elementos, você bate e fala, poxa, esse personagem é muito bem criado, né? Muito bem elaborado. Então, tem toda uma bagagem ali, que é a própria roda que vai girando outra roda, e é um mercado que, por isso, que vai evoluindo cada vez mais rápido. É uma coisa alimentando outra. Pois é. E aquilo, né? É igual livro, filme, série, que acaba alimentando e influenciando a gente de certa forma. Os jogos é uma experiência tão válida quanto os filmes, as séries, livros e por aí vai. Bom, eu acho que já tem muito tempo aqui do nosso podcast. A gente já pode encerrar aqui. Então deixa aí o seu canal, faça aí suas considerações para a gente encerrar. Então, o meu canal é o Desenho Online, tá? Depois vocês acessam lá. Então, tem várias dicas de desenho, né? Amanhã mesmo vou estar com uma live no canal, uma live super especial, às 7h30. Quero agradecer muito o Jefferson aí por ter me convidado para estar participando desse projeto também, tá? Achei muito legal aqui, da gente estar fazendo essa parceria, né? Depois ele vai para o nosso canal também, né? Lá para o canal Desenho Online, tá? A gente vai tentar levar um pouquinho também de games, programação e arte também, né? E muito bacana estar participando desse podcast aqui. Eu tenho certeza que vai vir muita ideia bacana daqui para frente, tá? E aquele negócio. Essa questão da expressividade aí é muito interessante, está estritamente relacionada com arte, né? E faz muita diferença nos games. Então, obrigado aí, Jefferson, né? E valeu, pessoal. Então é isso aí. Também agradeço ao Matheus aí pela participação. É um tema bem interessante. Em breve a gente vai fazer outros episódios aqui para o canal em conjunto. Então é isso aí. Se você gostou desse episódio, deixa o seu like, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal Indie Power e também no canal do Matheus, que é Desenho Online. Eu vou deixar os links aí na descrição. Se você está escutando o podcast pelas plataformas móveis, acesse lá também o YouTube para nos acompanhar. Deixe o seu favorito aí nesse episódio e acompanhe o nosso podcast. É isso aí. Nos vemos então na próxima. Até mais!